Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, o vídeo de hoje é sobre o M360, um amplificador vintage, né? Da Gradiente, o M360 da Gradiente, só que essa versão aqui que vocês estão vendo é uma versão da PWT, uma versão minha que eu fiz para relembrar aqueles tempos do TO3, matar a saudade, e também foi base de estudo para eu chegar na minha placa do PM5000, que eu fiz também com o TO3, imitando, né, o PM5000 da Polivox. Mas o pessoal tá me pedindo para trazer de volta esse amplificador. Esse aqui, gente, eu não lancei não, tá? Só fiz essa versão que vocês estão vendo aqui. Essa é a única versão do M360 da Gradiente, né? Que na verdade o projeto dele não tem nada a ver com o original do M360. Mas vamos lá, eu vou falar um pouco desse amplificador para vocês entenderem o motivo de eu ter feito essa placa. Muitos de vocês aí têm amplificadores antigos em casa, principalmente da linha Polivox, Gradiente. É o pessoal mais antigo, né? Em torno mais ou menos da década de 70, 80, tem essas unidades em casa, até mesmo pessoas mais novas que gostam de um áudio de qualidade. Tem esses amplificadores, mas com o tempo ocorre a deterioração da placa, né, dos componentes, e a gente fica desassistido, não ter como fazer a reposição dessas unidades e às vezes deixa o equipamento parado, né, por falta de peça. Mas eu fiz essa versão aqui já para estudar o PM5000 meu aqui da PWT. Então a placa que eu tenho, a única placa é essa aqui. Esse aqui é o layout do M360. Ele utiliza o par complementar, ou seja, nesse caso aqui usa o 15013 e o 15004, um par somente. Esse amplificador ele tá com essa tensão aqui, chega a 150 watts RMS com a tensão de 50 volts. Mais ou menos 50 volts, que é a versão que vocês estão vendo aqui. Então essa versão ele roda de 30 volts a 50 volts sem mexer em nada. Então eu estou refazendo o projeto, recalculando, para trabalhar na faixa de 40 a 60 volts simétricos com TO3, quem tiver. Mas na placa também vai ter o lugar para você colocar o transistor convencional, o nosso tipo 2SC 5200. Mas eu não vou utilizar nesse projeto o 2SC 5200 não, e o 1943. Vou utilizar esse aqui, ó, MJL 211, 94 e o 93. Eu fiz uma avaliação desse transistor e, por incrível que pareça, ele também tem o mesmo, quase o mesmo tamanho da pastilha de silício dos MJ 15003, 15004. Eu fiz uma seleção, inclusive, de alguns que eu tenho aqui. Isso aqui é um lote bem antigo, tá, gente? Eu tenho uma mania de anotar o beta. Beta é o coeficiente de quantas vezes ele pode amplificar, ou seja, é o ganho do transistor, ok? Então são transistores originais. Eu tenho ele da Onsemi e tenho ele da Motorola, ok? Para mim, o da Motorola mais antigo, aquele de carcaça de alumínio, era um dos melhores, né? Mas aqueles você não encontra mais no mercado. Então eu tenho aqui essas unidades, tenho até da Mospec, que era uma empresa que fabricava também, boa qualidade, 15004. Tenho também versões, esse aqui eu comprei na Mauser, tá, gente? Esse é um modelo mais novo, mas por incrível que pareça, acho que a Onsemi não está mais fabricando. Tentei ver se eu conseguia. Lá na Mauser você encontra, ainda tem algumas unidades, mas não tem muitas não. Então esse transistor aqui, ó, ele tem à venda no AliExpress. Agora eu não sei a procedência dele.
Possa ser que você encontre igual a esse, que esses são bons. Ele tem uma pastilha de silício grande, que eu já abri essas unidades. O som é bem próximo da versão MJ 15004, 15003 da Onsemi. Aqui é a placa do PM5000 que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, com esses transistores, vocês podem montar a versão do M360 e podem também melhorar a qualidade do áudio, que eu vou dar dica para vocês aqui agora. Então, o M360 é um amplificador vintage que tem um som bem particular. E a assinatura sonora dele, ele é bem fácil de você interpretar e trazer de volta, né, em outra versão. O que muda nele é a velocidade dos transistores, principalmente no par diferencial e no nosso VAS, né, nosso amplificador de tensão. Esse amplificador, conforme eu já disse, ele não tem nada a ver com o M360 da Gradiente. Ele é bem parecido, mas não é a mesma topologia. Existem algumas melhorias que eu fiz. Existem algumas compensações aqui nesse circuito que deixam ele afinado. Eu demorei algum tempo para poder fazer a linearização das etapas, porque é um tipo de um projeto que você tem que sempre estar preso a década de 80, 70, né? O som vintage. Então você tem que procurar, depois que você faz a montagem do circuito, fazer a afinação do circuito. Então existem algumas compensações que a gente faz, que a gente nem eu sei como é que fica, mas a gente faz pelo método de tentativa e erro. Então a gente vai mexendo em um capacitorzinho ali, modificando o valor, fazendo um ajuste de corrente. Então a gente faz vários testes de correntes, principalmente no nosso CCS, que é o que fornece corrente para o par diferencial, e nesse caso aqui também fornece corrente para o VAS, ok? Então, existe uma compensação que eu fiz através do espelho de corrente. Então, esse aqui é um espelho de corrente que tem uma melhoria, e com isso eu consigo ter uma estabilidade maior nas correntes, tanto de um lado quanto de outro. O par diferencial, por sua vez, ele tem uma compensação e tem também um ajuste de offset nele. Então eu consigo fazer uma linearização também no meu par diferencial, que vai repercutir nas outras etapas do amplificador. No meu VAS, esse aqui é um VAS simples, ou seja, tem um transistor somente, então ele é fácil de ser compreendido e ajustado, linearizado, mas também porque eu tenho aqui, nesse outro transistor aqui, que é a nossa fonte de corrente constante para o VAS, então eu tenho uma estabilidade para tensões de 40 a 60 volts, nesse caso aqui de 30 a 50 volts. Então com isso eu consigo ter uma linearização do amplificador. Então eu começo o amplificador linearizando primeiro o estágio do par diferencial. Isso aqui está bem linearizado, eu venho para o nosso VAS aqui. Então vou fazer os trabalhos agora no VAS e entender como é que está o áudio. Aí no caso só você ouvindo uma referência de amplificador, uma música tocada, e repercutir nesse amplificador. Então os ajustes começam a fazer medição no QA, verificar a disposição dos harmônicos. Então eu tive que pegar um amplificador da década de 80, atualizar ele e botar para tocar aqui e fazer uma harmonização. E com isso eu peguei o gráfico, né, dos harmônicos e tentei encaixar no M360. Então o M360, gente, não é um amplificador de fácil montagem. Ou seja, não é qualquer pessoa que vai ter condições de linearizar esse amplificador. Então é por isso que é um amplificador difícil de ser montado em linha. Então eu estou fazendo uma placa, aliás, refazendo a placa, e vou fazer uma ajustagem padrão
e vou fazer só por demanda, ou seja, quem quiser a placa, eu fazer a ajustagem uma a uma e fazer a montagem do par e fazer a entrega para vocês. É evidente que isso é um trabalho de formiguinha. Isso não é um trabalho que você vai pedir a placa e eu vou te entregar em uma semana, mas provavelmente 2, 3 semanas eu devo estar te entregando esses amplificadores, porque eu vou fazer ele linearmente parecido um com o outro e que você possa ter uma articulação de instalação nele que possa adotar em vários amplificadores, tipo o 366 da Polivox, da Gradiente, né? Da Gradiente, alguns da Polivox, enfim, né? Amplificadores da época. Então, esse modelo que vocês estão vendo aqui, ó, ele foi concebido mais para estudo, para eu chegar àquela placa aqui que eu vou falar dela agora. Essa aqui é a placa, gente, do PM5000, meu PM5000, que eu falo do meu projeto, não tem nada a ver com o projeto da Polivox, somente ele aparenta ter o mesmo visual. Se você olhar a placa do PM5000 original Polivox, você vai ver que não tem nada a ver com essa placa. Porém, ela é uma placa bonita, né? Uma placa de um layer só, ou seja, uma camada. Mas também tem as pegadinhas, né, de ajuste, de linearização, herdadas, é claro, do M360. Então vocês observam aí, ó, ele tem a mesma aparência. Se você for tirar os dois transistores do lado, né, fica só com aquele, você vê que ele tem o mesmo formato, a mesma disposição dos componentes. Só que nesse caso aqui, eu separei os CCS. São dois CCS separados. Um trabalha com a corrente maior e o outro com a corrente bem menor, que serve para o par diferencial. E também tem algumas considerações que eu fiz no VAS. No caso aqui é um VAS de 2 estágios, ok? É um booster para melhorar a qualidade do VAS. Compensação, isso aqui ficou um som espetacular, ficou bem ajustado. Então, na versão que eu estou fazendo, a nova versão, eu vou pegar o VAS 2 estágios e vou replicar nessa placa. Mas só para vocês entenderem como ficou essa placa, eu vou mostrar para vocês como ele está linearizado. Primeiro eu vou subir, como é de praxe, o sinal de 1 kHz. Você vê o ceifamento, ó, simétrico, sem nenhum tipo de undershot, offshot aí, para você detectar. Limpa. Isso aqui, gente, é uma linearização das etapas do amplificador, certo? Então eu vou botar aqui, ó, um sinal mais ou menos com a potência de 50 watts RMS aí. Vou botar aqui 15 volts. E vou fazer aqui um sweepzinho de 20 a 20 kHz. Vocês observam que o amplificador é bem plano. Ele não muda aí a característica da tensão na saída. Então a amplitude se mantém constante, vocês podem observar. Ok? E com isso você tem um amplificador linearmente plano. Ou seja, ele é bem plano mesmo. Dá para você perceber nas formas de ondas. E vou mostrar para vocês a onda quadrada. Eu vou tirar daqui. Vou botar a onda quadrada. Essa aí é a onda quadrada do M360, a primeira versão, tá? Então tá aí. Você vê que ele tem um tempo de subida e um tempo de descida excepcional, ou seja, tem uma reprodução de agudos excelente. E observe a linearidade, a simetria, desculpe gente, a simetria desse amplificador. Com onda triangular, é perfeita. Esse amplificador, gente, tá o suprassumo do suprassumo. Eu simplesmente evitei de fazer essa placa por não achar também transistores TO3 à disposição. É por isso que eu estou fazendo a nova versão para uso desse tipo de transistor. Eu vou fazer para utilizar nele 2 pares e um par de TO3. Então com isso eu vou ter um amplificador com assinatura sonora semelhante com o M360 da Gradiente. Vou manter e vou
trazer de volta com transistores mais evoluídos, ok? Mais evoluídos que eu falo, encapsulamento. E com isso vocês vão ter brevemente aí um amplificador com assinatura sonora da década de 80, se vocês quiserem, com a potência um pouco maior, vai dar 220 watts RMS, com o facilitador de você utilizar o TO3 ou o transistor convencional, o 2SC 5200 ou 2SA 1943. Os drives vão ser o chip 4142, porque eles têm um pouco da década de 80 e ele tem uma velocidade de certa forma boa para o drive. Eu só vou fazer uma sofisticação no nosso VAS, vai ter transistores mais rápidos, é claro que vou ter que fazer uma estabilidade também. E vamos ter também um recurso de compensações para a gente ter um amplificador mais dinâmico. Então dá para você fazer uma unidade vintage com componentes atualizados, capacitores principalmente, ter um recurso do espelho de corrente e de um CCS duplo, no caso e separado, né? Porque um CCS é para o nosso espelho de corrente para diferencial e o outro é para o nosso VAS. O nosso sistema de amplificador de tensão, ele tem um canal somente, ou seja, só tem um amplificador de tensão, ou seja, é uma gangorra de ponto fixo. Então é um amplificador dinamicamente também mais rápido e mais fácil de você fazer a estabilidade dele, estabilizar a linearização do amplificador. Então, gente, o vídeo de hoje é para falar dessa novidade. Vocês viram aí, né? O M360, essa aqui é a única placa que eu tenho dele, tá, gente? Foi a única que foi montada. Eu já tirei esse transistor, já testei com os Onsemi, Motorola e outros que eu tinha aqui. Não mudou a sonoridade, a assinatura sonora ficou bem próxima. E eu espero que vocês gostem. Então, quem tem interesse em ter uma unidade dessa, ou duas unidades, entre em contato comigo pelo luisconze@powertronic.com.br ou utilize aí os comentários de que vocês têm interesse, que provavelmente aí a gente faz as placas para vocês. Então é só para quem tem realmente interesse. Eu vou fazer as placas de qualquer forma, porque eu tenho interesse para mim, e vou mandar fazer as placas de acordo com a demanda. Vou tentar achar um lote de 15.003, 15.004. Esses estão comprometidos, gente, porque é dos PM5000 que eu tenho aqui. As placas para terminar de montar. E, inclusive é para mim, tá? É o meu que eu não montei ainda. E vou pegar essa versão aqui e disponibilizar para quem quiser ter um som de alta qualidade, relembrar a década de 80, década de 70 e ouvir aquele som gostoso. Que só quem conhece esse tipo de amplificador sabe o valor que tem. Então vou botar agora um áudio para a gente estabelecer aqui um link de igualdade, ou seja, vocês ouvirem o som. Vou botar uma música da década, né? Que tem direitos autorais para a gente perceber. E a gente ouvir aqui com qualidade. Então é isso aí, pessoal. Aguarde aí a gente botar a música para a gente ouvir o espetáculo desse amplificador. Aí, pessoal, o teste de áudio do M360, primeira versão. Música da década de 80, M People. A qualidade do áudio, gente, ó. Os agudos bem cristalinos, tá? O espectro de frequência ali embaixo.
espetacular, viu, gente? O áudio tá na dose certa aqui, tá? Então, gente, o propósito de você entender os amplificadores de áudio é você poder ajustá-lo de acordo com a necessidade do seu cliente, né, do ouvinte, né, que vai usufruir, né, do amplificador propriamente dito. Então, para mim, eu me sinto bastante lisonjeado, né, de estar fazendo esse propósito. Eu gosto do que eu faço. E tá aí, pessoal, quem quiser o M360 versão 2, entre em contato comigo. Eu já vou começar a fazer as placas dele. Ainda não tem nada pronto. Simplesmente demonstre a vontade de ter essas placas e realmente, quando chegar a hora, poder adquiri-las, né? Porque é um investimento alto. Eu vou comprar os componentes, fazer a seleção, fazer a triagem. Isso demora um pouco, mas em compensação, você ter essa qualidade de áudio, né? E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje trazendo novidades do canal Luiz Coelho e da PWD.